Vamos lá. Boa noite, meninas. A Dani já nos apresentou, mas só para vocês saberem aí um pouquinho mais de informação, eu sou a Mônica, sou mãe do Miguel, de 11 anos, e do João, de 8. Aí nós temos a Lu e a Silvia aqui também. A Lu é mãe de 3, tá? De 38, 37 e 30. A avó de 2 netinhos, né? Um casal de netos de 3 anos cada. E não são gêmeos, tá? São priminhos. E a Sil é mãe de 2, um casal de 42 e 41. E avó de 5 netos, todos meninos. Um de 14, um de 8, um de 6, um de 3 e um que está para chegar a qualquer momento, né, Sil? Até o dia 14 chega um bebezinho aí. Então, nós somos amigas de ministério, a gente faz parte do Ministério para Mães, que é o MOPS. Depois, se vocês quiserem mais informações, podem nos procurar, tá? E esse ministério é para mães de crianças pequenas, só que hoje a gente não vai falar só para mães de crianças pequenas, nós vamos falar para mães de crianças grandes também. Então, só para relembrar, né? A gente vai falar sobre o caos na maternidade e o que é o caos. O caos é uma mistura de coisa ou ideia em total desarmonia, é uma desarrumação, confusão, desordem, anarquia, bagunça. Tudo isso resume-se ali ao caos. E só de falar, não sei em vocês, mas em mim já dá um ciricutico, assim, uma coisa ruim, né? Quando se fala de caos, quando vem essas palavras aí em mente. E o contrário do caos, o que é? É clareza, organização, hierarquia, arrumação, método, disposição, estruturação, ordem, né? Já é outra coisa falar isso, né? A gente já vai visualizando o que é isso e já dá um sentimento bom na gente. E por que isso acontece, né? Por que a gente tem esse tipo de sentimento? Porque o ser humano, ele foi feito dentro de uma ordem, de uma clareza e de uma organização, e para uma ordem, clareza e organização, porque Deus é um Deus de ordem, e não de caos, e a Dani orou isso, né, e está aqui no nosso bate-papo exatamente por isso, né, Deus não gosta de confusão. Então, por esse motivo, como nós somos seres criados por Deus, que é um Deus de ordem, a gente sempre deseja ordem, lá no íntimo, né? Por mais que esteja um caos, mas a gente procura a ordem ali. E o caos existe, isso é fato. Algumas vezes tem um super caos, outros nem tanto, é um causinho, né? Mas ele está entre nós. E aí, trazendo para o nosso tema específico, que é o caos na maternidade. Né? Muitas vezes a gente pensa que o caos na maternidade se resume àquelas fases da noite mal dormida ou da introdução alimentar sem sucesso, mas não é só isso, né? Tem muito mais coisa por aí. Aliás, cada fase da maternidade é um tipo de caos que a gente enfrenta, né? Então, por isso que estamos nós três aqui para cada uma falar um pedacinho ali do caos que já enfrentou ou que vem enfrentando. Mas o legal de tudo isso é que, embora tenha esse caos por aí, a gente não está sozinha, né? Deus está conosco para passar por esse caos, para nos ajudar, para nos instruir, nós temos a quem recorrer. Então, vamos lá, do comecinho da maternidade, né? O que acontece? A gente recebe um resultado positivo de gravidez, e aí temos algumas reações possíveis, né? Há aquelas que ficam chocadas, porque elas não estavam esperando por isso, né? Descabela, fala, meu Deus do céu, não foi planejado, não era para ser agora, o que eu vou fazer, como que vai ser? E aí, ali já começa um caos. Só lembrando, meninas, que assim, os filhos podem até não terem sido planejados pelos pais, mas por Deus, sim. Então, não há gravidez sem planejamento da parte divina, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Aí tem também aquelas que ficam felizes e radiantes, né? A notícia mais esperada dos últimos tempos. E aí vem, recebe lá o positivo e anuncia para todo mundo, mas depois de alguns dias vem uma triste notícia de um aborto espontâneo, né? E isso aconteceu comigo. E aí
A minha primeira gestação foi assim, meu Deus, é um caos assim, porque a gente passa por momentos de tristeza, sombrios, as que ficam com medo de engravidar de novo e acontecer a mesma coisa. Graças a Deus eu não tive esse medo, porque eu sempre pensei assim, meu, foi Deus que quis desse jeito, né? Eu não tinha o controle sobre nada, foi um aborto espontâneo. Então, se o Senhor quiser que essa minha nova gestação flua, vai fluir. Se Ele não quiser, Ele vai cuidar do meu coração de novo. Mas pode ser que aconteça, né? A gente não sabe. Então, ali tem um outro tipo de caos. Aí, voltando, né, as que ficam felizes e radiantes, mas que a gravidez vinga, vamos dizer, ela vai adiante. E aí, depois de um tempo, começa a passar mal, é muito sono, não consegue comer, vomita tudo que come, não consegue dormir. E ali fica já aquela coisa, meu Deus, estou tão feliz, mas tá meio caótica a situação aqui. Ou ainda, gente, por algo muito mais desafiador, que é um diagnóstico inesperado. Mônica, você mutou o seu celular. Voltou. Eu? Minhas mãozinhas estão aqui, vamos lá. Até onde foi? Agora? Você falou do diagnóstico inesperado. Tá bom, obrigada, Sil. Então, esse caos com relação à saúde, eles acontecem, não são poucos, não são mesmo. E eu fico pensando que ninguém vira mãe esperando um diagnóstico desafiador desse. Mas isso pode acontecer, né? E acontece. No mundo tereis aflições, né? Na própria Bíblia já fala isso pra gente. E ter um filho com limitação não é fácil, não é mesmo? É motivo de aflição. Mas a gente precisa se agarrar à esperança do Evangelho, né? A esperança de que Deus está no controle e que ninguém está preparado para isso, ok, mas também nós não estamos sozinhos, né? Você não está sozinha se tiver que passar por isso. Você não é invisível, Deus está com você, Ele te vê, embora muitas vezes pode parecer que Ele não está te vendo ou não está se importando, mas Ele te vê. Aí acontece também diagnósticos desafiadores assim na área da saúde depois, quando eles já são maiorzinhos. E aí mais para frente ali a Sil vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Mas são alguns tipos de caos que a gente vai enfrentando ali desde a gestação. E aí quando acontece, gente, esse lance da saúde, o que a gente precisa fazer, né? Aliás, em toda e qualquer situação, mas especificamente aí, a gente precisa se apegar à palavra de Deus, porque muitas vezes a gente vai lá, olha no Google, ai meu Deus, é isso, é aquilo, e você sabe tudo de todas as terapias, de todos os diagnósticos, mas você não se apega à palavra de Deus com tanto afinco quanto você vai atrás de informações a respeito disso. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Vou me apegar à palavra de Deus, eu tenho que viver pela fé na esperança do que há de vir, porque Deus está trabalhando e Ele está comigo, né? Eu vou saber tanto mais de Deus quanto das terapias possíveis, numa situação de saúde assim. E aí, voltando, né? Tem também aquelas que ficam felizes, radiantes, gravidez plena, engordou o necessário, a barriguinha linda, tá? Se sente a mais bela, assim, de todas, né? A gestação maravilhosa até a primeira noite em casa, onde aquele serzinho tão bonitinho, tão fofinho ali, indefeso, pequeno, chora, mas chora, 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 e não há quem faça parar de chorar, né? É um choro que, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ele não me fala o que está acontecendo, sou mãe de primeira viagem, às vezes até de segunda ali, que fica nessa situação caótica aí, é o leite que não desce, é o bebê que não dorme, é a cólica, e aí a culpa vem junto. Será que eu devia ter tomado mais sol ali no bico do peito para poder amamentar sem o bico rachar? Será que eu deveria ter tomado mais líquido? Eu lembro que eu não tinha muito leite também, todo mundo que ia me visitar levava caldo de cana, gente. Caldo de cana e rapadura, porque dizem que dava leite. Então, vamos comer rapadura, tomar caldo de cana, e ali estava, né? Ou é uma situação assim que foge do nosso controle, e a gente se sente culpada, né? Tem algumas situações que o caos é de visita o tempo todo o tempo. Você não consegue respirar, você não consegue tempo para cuidar do seu bebê, para aprender, para admirar, e cada visita vem dar um palpite, né? Então a gente fica
perdidinha ali, achando que não sabe nada, embora tenha estudado um monte para se preparar para a maternidade. E aí tem também o tal do baby blues, que é como se fosse uma depressãozinha pós-parto, tá? Mas não chega a ser uma depressão, porque o que acontece? É uma instabilidade emocional causada pela mudança brusca ali de hormônios, né? Tô cheia de hormônio ali com o bebê, de repente o bebê sai, vai-se junto, e aí essa instabilidade ela é passageira, né? Mas ela comete muitas das mulheres, e as mulheres choram, tem mudança de humor, tem irritabilidade, mas elas precisam, nesse momento, de acolhimento, de ajuda, e logo passa. Mas daí aqui a culpa aparece de novo, né? Meu Deus, como é que eu não posso estar feliz tendo um bebezinho tão sonhado, tão pedido para Deus, né? Tão orado, e agora eu estou aqui chorando, que eu não sei o que eu quero, não quero pegar no colo, não quero trocar, enfim, são várias situações ali, estava tudo sob controle, tudo certinho, mas de repente isso é desencadeado. E aí, tem gente que passa por todas essas fases, ok, tranquilo, não aconteceu nada, mas aí chega a fase da introdução alimentar, que é o outro caos. E aqui com o meu primeiro foi assim, ele não comia e era um parto para o Miguel comer, era 40 minutos para o menino comer, porque eu não ia dar leite, era hora de comer, era hora de comer. E aí a gente se apega a quem? A abrir a boca e enfiar a comida lá? Não, senhor, por favor, ajuda esse menino a ter fome, faz ele comer, né? E sempre essa conexão ali com Deus para nos ajudar a passar por isso daí. Tem também, gente, a hora de ir para a escola, né? Que uns vão mais cedo, outros depois, mas tudo isso gera sentimento e depende de como é conduzido ou depende da criança, torna-se uma situação caótica, né? E isso aí falando de primeira infância, né? Falando ali bem do comecinho. Tem um outro caos que é o caos das mães solo, gente, as mães que os pais dos filhos não estão com ela. Seja porque ela é mãe solteira, separou, é viúva, e aí eu fico pensando quão desafiador não é passar por tudo isso sozinha, né? Quantas vezes essas mães não devem ter se sentido abandonadas sozinha, mas aí a gente volta e lembra, né? Você não está sozinha, seja com seu marido do lado ou não, você não está sozinha. Muitas vezes o pai dos seus filhos pode não estar com você, mas o nosso pai está. Né? E ele está cuidando, ele está abraçando, ele está ali conduzindo toda a situação, né? E aí tem outras fases. E só abrindo um parênteses aqui, né, gente? Eu não sou e nem quero ser portadora do caos, não, né? Só vem aqui e fala dos caos, dos caos, dos caos. Mas é porque são coisas que acontecem, né? E às vezes a gente acaba dando muita ênfase para isso e não consegue ver uma solução, né? Não consegue olhar para o alto, não consegue pedir ajuda, né, para o céu. Então a gente vai entrando ali numa bola de neve. Então não se esqueça, Deus está conosco em toda e qualquer situação. E uma das coisas assim que eu acho muito interessante é a gente ter mesmo em mente versículos que nos façam lembrar isso, né? Lá em Salmo 127:3 tem uma versão que eu gosto muito que fala assim, ó: os filhos são presentes do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Acho que é na linguagem de hoje, se eu não me engano. Mas que na NVI tá, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, se os filhos são presentes, são herança do Senhor, né? Uma verdadeira bênção, Ele está cuidando dos filhos e das mães dos filhos. Né? A gente consegue passar por esse caos aí de maneira bem tranquila. A gente precisa se agarrar nessa certeza. Em Deuteronômio 28:4 diz assim também: os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Então, os filhos são heranças do Senhor, são verdadeiros presentes. E os filhos do nosso ventre serão abençoados, se a gente lembrar disso, né, tiver esses versículos, pelo menos esses dois aí, na mente e no coração, isso vai nos ajudar a ter uma outra visão sobre um possível caos aí que a gente esteja enfrentando, né? Então, além desses caos aí que eu já pontuei, tem um outro, gente, que geralmente ele chega junto com a maternidade,
e ele diz respeito à intimidade e à cumplicidade do casal, que pode ser muito afetada. Mas aí, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou pedir para a Lu compartilhar com vocês aí a história dela, o exemplo, e depois a gente segue batendo o papo, tá bom? Lu, tá com você, Chu. Tira o mute. Vai. Força. Aí. Consegui? Aê! Oi, gente, eu sou a Lu. Gostei demais de assistir a Mônica aí. E realmente a maternidade mexe demais com a gente. No meu caso, eu era muito jovem, eu estava com 20 anos. Quando a Larissa chegou, eu tinha 2 anos de casada e eu comecei por um caminho muito errado. Inverti totalmente os papéis e eu olhava para aquela bebê maravilhosa e eu pensava, dependente de mim. E eu acabei criando uma bolha. Fiquei eu e ela ali e empurrei o pai para fora. Eu acho que eu aproveitei da situação dele ser um atleta profissional naquela época, e eu pensava, precisa dormir direito, precisa ter uma noite inteira de sono, e isso foi muito prejudicial. Mas eu amo aquele versículo do Salmo 23, tão conhecido, Salmo 23, 6, que fala que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E Deus usou a minha mãe para me dar uma dura muito forte. Chegou para mim e falou, você está fazendo tudo errado, olha só. E eu fiquei muito brava, muito sentida dela estar falando isso, mas aquilo me incomodou. E eu realmente, eu tenho certeza de que se eu não tivesse tido esse acordar, eu não estaria casada há 40 anos hoje. Então, é uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, porque as prioridades na vida da gente devem ser Deus, o marido e depois os filhos. E muitas vezes, especialmente no primeiro filho, a gente cai nesse perigo. Eu teria perdido a oportunidade de criar intimidade com ele, ou de manter essa intimidade que a gente tinha antes de termos a nossa primeira filhinha. E na minha situação, eu nunca contei com rede de apoio, eu nunca morei na mesma cidade que a minha família, nem os meus sogros. Então, a nossa vida foi de algumas mudanças. A gente morou em São Paulo primeiro por 2 anos, depois nós fomos para Santos por mais 2, depois para o Rio e depois para o Japão, onde nós ficamos 8 anos. Então, os nossos programas sempre tinham que ser com a família toda, não tinha com quem deixar. Então, uma coisa importante que aconteceu é que eu punha as crianças para dormir cedo, para que a gente pudesse ter um tempo sozinhos. Não ia ser um programa fora ou alguma coisa assim, mas era um tempo para nós dois. Isso aí foi muito especial. Um outro ponto essencial foi o meu relacionamento com Deus numa vida devocional. Isso eu entendo que foi o gás que me impulsionava e que me fortalecia. E é até hoje, gente. O encher o meu copo, é me trazer equilíbrio, coragem nos momentos difíceis, e foram vários. Eu lembro que quando a gente foi para o Japão, a Larissa tinha 4 e a Thaísa tinha 2. E a minha irmã morou com a gente nos primeiros 5 meses. E no começo foi bonitinho, eu lembro de ver a Larissa em frente ao espelho, e ela falava assim, mamita, eu estou falando que nem elas, eu uso hashi que nem elas, mas meu olho não está ficando que nem o delas. Mas eu também lembro de quando a minha irmã veio embora, e a Larissa chorava, e tinha dor de barriga, e não dormia à noite, e me falava, eu quero ir para uma escola de gente portuguesa que nem eu quero morar com a vovó. E isso me dava muita culpa, porque eu pensava, ela não fez essa decisão, ela não fez essa escolha, nós fizemos por ela. E como eu precisei depender de Deus para ter sabedoria, para ter equilíbrio. E hoje, quando eu penso, na época a gente tinha um contrato de 2 anos, e a gente achava que talvez fosse ficar só por esse tempo.
Se eu tivesse tirado da escola, que era pré-escola, como é que ficaria depois? Que nós acabamos ficando por 8 anos. Então, são situações que a gente precisa ter em mente que nós estamos olhando só aquilo que está acontecendo. O nosso Deus conhece o passado e conhece o futuro. E hoje eu vejo como essa experiência foi importante para a vida delas. Quantas coisas elas ganharam com isso. E o nosso Deus já sabia disso tudo. Depois, quando a gente voltou para o Brasil, foi outra fase caótica, porque elas estavam com 10 e 12 anos e nunca tinham estudado no Brasil. Então, foi um tempo de... um período do dia elas iam para a escola, no outro período eu sentava com elas. E a gente ficava junto, revendo tudo que tinha sido visto, porque para elas era um desafio muito grande. Mas a gente olha para a bondade e a fidelidade de Deus todos os dias. E um ponto muito forte também era o valor de ensinar sobre Jesus, de valorizar tanto a igreja como os acampamentos. Eu nasci num lar cristão, mas eu tive um encontro com Jesus num acampamento na minha infância. Então é outro ponto que eu acho que a gente como mãe tem que estar muito firme, porque vale super a pena. Eu gosto tanto de estar falando de Jesus para as crianças, que eu sou uma das professoras mais velhinhas do GC. Acho que só a Rosana ganha de mim. Mas depois vai chegando a adolescência. E aí, na minha filhinha do meio, na Thaísa, a adrenalina começou muito cedo. A Tá tinha muitas capacidades parecidas com o pai. E se dava muito bem em esporte, em vários esportes, e ela acabou seguindo para uma linha de velocista. E como é que foi necessário essa menina ter equilíbrio? Porque são tantos os treinos, são tantas competições que começam na escola e depois vai para um campeonato regional, aí você vai para um campeonato paulista, você vai para um campeonato brasileiro, para um sul-americano, para um mundial, até você chegar numa Olimpíada. Quantas competições! O meu pai brincava, algumas vezes que eu convidava para ir daqui de Vinhedo para Ibirapuera, quando ele não estava muito afim, ele falava assim, filhinha, acho que eu não vou não, porque se eu espirrar na hora da corrida, eu vou perder a corrida, porque ela fazia os 100 metros em menos de 12 segundos. Mas como eram difíceis as voltas para casa, depois de não ter conseguido uma classificação. E quanto a gente, como pais, como nós precisávamos de Deus para poder ter as palavras certas, para poder entender, para poder estar junto com ela nessas situações todas. E depois, a culpa de novo com o caçula, gente. Porque aí ele volta para o Brasil com 3 anos. Aí vinha uma culpa, porque eu falava, puxa vida, o filho homem não vai ter essa oportunidade que elas tiveram. Que judiação, não vai nem lembrar, com 3 anos, que recordação que ele vai ter de ter morado lá e tudo. E aí a gente pensa que a gente sabe alguma coisa. E aí ele segue a carreira do pai também, tenta ser um jogador de futebol, começa aqui novinho e se frustra com isso e de repente com 15 para 16 ele tem uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para estudar e jogar futebol lá. Que coisa mais incrível que foi. E por lá ficou 7 anos, terminou a faculdade lá. E como Deus cuidou, como Deus pôs as pessoas, como Deus pôs os desafios, como a gente pôde manter o nosso relacionamento íntimo à distância. Então, a gente vai olhando para essas situações todas e vai vendo tanto da bondade e da fidelidade de Deus, guardando a vida dos nossos filhos, quando a gente já não tem mais quase nenhum controle. E hoje, eu acompanho esses desafios todos da maternidade na vida das minhas filhas, com os meus netos, e eu vejo as histórias todas se repetindo. E a minha experiência de voternidade, que essa é gostosa demais. Agora, as situações de caos, elas são muitas, e muitas delas escancaram que o controle das situações não é nosso.
mas a gente pode contar com Deus em todas elas. Esses dias eu li uma frase que falou muito comigo. É uma frase de Stormy Omartian, e ela dizia assim: há apenas um poder no mundo grande o suficiente para nos ajudar a superar as dificuldades que enfrentamos: o poder de Deus. E eu ilustro isso para vocês com essa luva bonitinha aqui, ó. Eu sou essa luva, e o poder de Deus é a minha mão, né? Se essa luva estiver sozinha, ela não dá conta de nada. Mas se ela estiver cheia do poder de Deus, aí eu vou conseguir fazer o meu melhor, que nunca vai ser perfeito, mas é muito importante que a gente se dedique nessa função da maternidade. E eu vou poder contar com a bondade e com a fidelidade dele todos os dias. Silvia, é você agora. Oi, meninas. Vamos lá. Muito, muito, muito tempo atrás mesmo, quando não existia mídias sociais, tá? Aos 19 anos, eu conheci Jesus. E depois disso, aos 21 anos, eu me casei. Aos 22, tive o primeiro filho. Aos 23, o segundo. Rápido, né, gente? Bem rápida eu, né? Bem rapidinha, né? Como nova convertida, eu tinha, assim, uma imagem na minha mente de ordem. Eu lembro que eu ganhei um livro, o nome do livro era O Segredo da Família Feliz. Tinha, assim, na capa uma família sentada à mesa, assim, uma imagem, né? Tão cheia de paz e tranquilidade. Eu acho que era aquela imagem que eu tinha ali na minha mente guardada de tranquilidade. E tive os 2 filhos na sequência e mergulhei na maternidade. Eu me descobri mãe, sendo mãe ali, porque nunca tinha sido assim um sonho meu, né? Nunca sonhei com a maternidade. Me descobri mãe assim e me mergulhei mesmo e mergulhei tanto que chegou num ponto assim que eu estava sem poder respirar mais, eu não sabia mais quem eu era, o cansaço, pensem, né? Tomando conta de 2 crianças, casa, tudo que a gente tem, e decorrente disso, e o cansaço físico, o cansaço mental, que vem depois, né, com o espiritual, porque você não se sente dando conta de nada, vem a culpa, controle é zero sobre algumas situações, e eu comecei a me sentir assim horrorosa, 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 horrorosa. Isso já estava lá para os 4, 5 anos de maternidade e eu não sabia mais quem eu era. O meu caos foi o caos da identidade. Eu me perdi ali, eu fiquei assim, eu realmente me senti horrorosa, eu devia estar horrorosa mesmo. E eu tomei uma decisão a partir disso, dessa situação, resolvi voltar a trabalhar, porque eu queria, assim, me encontrar, eu queria, de novo, saber quem eu era. Arrumei um trabalho e fui trabalhar, fiz todo um esquema com as crianças, para uma escolinha, ficar meio período com a minha mãe, e fui trabalhar. Mas durante esse tempo, eu tinha uma rotina com as crianças que já tinha sido estabelecida, que era de orar antes delas dormirem. Eu lia ali um trechinho da Bíblia e orava com elas. E numa dessas noites eu abri a Bíblia, aquela abertura que a gente faz assim, sabe? Fala, Senhor, comigo agora. E abri e caiu num texto de Jeremias que dizia o seguinte: ponde-vos pelos caminhos e perguntais quais são as veredas, e andai por elas. E foi tão claro naquele momento, Deus falando comigo assim: você sabe qual é o caminho? O que você está fazendo? Eu falei, opa, né? E essa foi a maneira que Deus usou para falar comigo e me alertar porque eu estava fazendo com a minha vida, né? Que onde eu estava. Tem um versículo em 2 Coríntios 4:6 que diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, é sempre Deus que faz, é sempre Ele
que tem a atitude de se aproximar de nós, desde o primeiro momento, quando ele se revela a nós como nosso Salvador e na nossa vida. Eu estava ali perdida, sem saber mais quem eu era, o que eu estava fazendo, e Deus me chama de volta. Ele fala assim, qual é o caminho? Você sabe qual é o caminho? Eu sou o caminho, né? Sou eu que estou com você. Então, eu iniciei o caminho de volta. Então, toda aquela culpa que eu sentia, porque eu tinha perdido, estava perdida, não tinha mais o meu relacionamento com ele, né? Foi restaurado, né? Então, a culpa foi perdoada em Cristo Jesus, toda ela, passada, presente e futuro, né? O controle que eu achava que eu tinha perdido, né? Deus me mostrou que eu tinha que entregar para ele. Tem uma citação do C.S. Lewis que eu gosto muito, que diz assim: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntica nos tornamos. Quando me rendo a Cristo e me rendo à sua personalidade, é quando começo a ter a minha própria e real personalidade. Então, eu fiz isso, eu entreguei, eu retomei o caminho, eu dediquei minha vida de novo ao Senhor e eu deixei o controle com Ele. Continuei ali trabalhando, mas Deus foi trabalhando no meu coração e eu resolvi parar de trabalhar e voltar a ser mãe de tempo integral, mas dessa vez sob uma perspectiva totalmente diferente, né? Culpa, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa, não é isso? Já ouviram? E quem já sentiu culpa hoje aí, gente? Por alguma coisa, por algum motivo, né? A culpa, ela nos ronda, né? Então, mas, né, não é sobre ser perfeito, não é sobre ser a mãe perfeita, ter a maternidade perfeita, nunca foi sobre isso, né? Sobre confiar num Deus que é perfeito, né? Num Jesus, no único ser perfeito, que foi condenado injustamente, né? E morreu na cruz por nós. Então, eu retomei o caminho, e aí eu voltei a ficar com os meus filhos, mas dessa vez com o propósito correto, né? O tempo passou, o tempo foi passando, eleições vieram, eleições se foram, plano Collor, confisco da poupança dos brasileiros, o que mais, gente? Guerras, rumores de guerras, nada novo debaixo do sol, né? Porque o mundo ele está envolto no caos, fora de Deus é caos. E meus filhos foram crescendo e eu sempre, né, com um propósito claro. Eu gostei muito da mensagem que a Dani, a Thaís e a Stephanie trouxeram no Dia das Mães, né? Qual deve ser o nosso alvo, que é de levar os nossos filhos a Jesus Cristo. E esse sempre foi o meu alvo. A partir do momento que eu retomei o caminho, eu tinha aquele alvo em mente, né? Eu sabia que filho de peixe não é peixinho. É peixinho, mas de crente não é crentinho. Então, esse era o meu alvo, levar meus filhos a Jesus. Ô, Sil, te interrompendo aí, né? Hoje eu conheço a Tati, ela é minha amiga pessoal, né? É uma mulher, assim, temente a Deus, sábia, admirável, que faz a diferença mesmo onde está. E como é que era a Tati na adolescência? Ela sempre foi assim? Me fala um pouquinho, como é que foi a adolescência aí na sua casa? Se ela sempre foi assim, então, né? Será, gente? Se ela sempre foi assim? Sim, mas só que não, né? A Tati, ela sempre foi, assim, uma criatura meiga e tranquila, mas também, assim, cheia de vontade, né? E a adolescência teve alguns períodos, assim, que eu considero caóticos. Para mim, foram bem caóticos, porque eu tinha a minha visão de ordem para ela e para ele também, o Tiago, né? E quando a Tati, aos 15 anos, depois ela me corrige a idade, ela chegou falando para mim que ela queria ser parte de um programa de televisão. Alguns aqui vão saber qual era, o Fantasia, no SBT. Era um programa em que as adolescentes ficavam lá no fundo, cantando e dançando, assim, com as roupas mínimas, né?
E quando ela me chega falando isso, para mim foi o caos total, a culpa, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado com essa menina para ela querer fazer uma coisa dessa. Mas, ao mesmo tempo, como eu sabia que eu não tinha o controle, especialmente sobre a vontade dela, eu arrisquei. Eu comecei a orar para que ela não quisesse aquilo e para que eu não tivesse que dizer não. E eu caminhei com ela ali no processo de fazer um book, se inscrever, e até fazer aquele processo, e orando e sempre junto. E a Tati foi, alguns passos do processo, e quando chegou num dos últimos, ela estava lá no SBT, esperando a vez dela, um pai de uma das meninas sentou-se ao lado dela e falou assim, olha, eu estou aqui com a minha filha, mas eu sei que esse mundo que ela quer entrar... E ele disse tudo o que eu já havia dito, porque para mim, eu via assim como um mundo tenebroso para ela. E quando ele fala isso para ela, ela disse que pensou na hora. Minha mãe está lá orando por mim. E ela toma a decisão de não aceitar. Ela não aceita, ela desiste do projeto Fantasia, volta para casa sem nenhum conflito, sem nenhum questionamento mais a respeito e segue a vida dela. E, né, continua estudando, fazendo o segundo grau, que ela tinha escolhido, porque, né, ela quis fazer o normal. E ela tinha uma super amiga que vivia junto com ela, e as duas juntas eram, assim, meio que, sabe, sempre trazia alguma coisa, assim, de caos para... né, algumas situações de caos. E numa dessas situações, a Tati disse que não fez nada, tá? Mas alguém liga para casa, um dos amigos, para o meu filho, falando assim, vem buscar a Tati agora na escola, porque tem uma turma aqui querendo pegar ela, né? E pegar, seria pegar para bater, para acabar com aquelas duas. Então, eu vou na escola junto com meu filho, né? Caos. Aquele dia foi o caos lá em casa, né? E hoje parece bem divertido até, né? Mas foi o caos. Então, e a partir daquele dia, porque na maternidade, dependendo da idade, às vezes a gente tem que saber a hora de soltar a linha do pipa e a hora de puxar, né, a linha do pipa. No Fantasia, eu deixei a linha um pouco solta, mas nesse momento que ela tinha essa questão com essa amiga, que as duas juntas elas eram perigosas para elas mesmas, eu resolvi separá-las. Eu falei, agora você vai estudar naquela escola, você vai fazer aquele curso, e ela, como tinha entendido que tinha mesmo pisado na bola, ela aceitou e foi. E foi a partir desse curso técnico que ela fez que definiu a carreira dela, a profissão dela, e foi no trabalho dela que ela encontrou o Marcos. Aí vocês pensam, nossa, que bom, né? Tudo tranquilo, né? Beleza, causa acabou. Então, ela, no trabalho, conhece o Marcos, que hoje é o marido dela. E quando ela chega com ele em casa para me apresentar, eu já sabia, né? Mas um homem divorciado com um filho de 4 anos. Não era a minha ideia de ordem para a vida da Tatiana, né? Então, para mim, foi o caos novamente. Então, como que a gente lida com isso? Novamente, sem julgamento a pessoa dele nenhum, não estou julgando isso de maneira nenhuma, estou falando da minha ideia de ordem pessoal, né? E do que para mim aquilo, para mim seria o caos. Mas eu recebi o Marcos, comecei a orar por ele, e o convidei para ir na igreja que a gente ia. Ele começa a ir na igreja, começa a participar de um estudo de casais com ela, e ele conhece a Jesus Cristo, entrega a vida dele para ele. O interessante dessa história é que há um mês, mais ou menos, esse filho do Marcos, que veio com ele para as nossas vidas, que eu amo de paixão, acho que me considero vó dele, postiça, começou a namorar uma garota, que para o Marcos é o caos. E ele falou assim para a Tati, Tati, eu lembrei da sua mãe, como ela deve ter se sentido quando ela me viu, quando ela me conheceu. E o que eu vou fazer é orar por essa menina, orar por esse namoro.
né? Então, o caos, ele, né, ele vem sempre, né, é um ciclo, né? Caos que nos gera culpa, porque a gente não tem o controle, né, da situação. Aí o descontrole gera culpa, que gera mais caos. É isso aí. Caos. E a gente deixa Cristo de fora nesse processo, né? É o círculo vicioso, né? Então, o caos, ele tá ali, tudo isso está ligado, né? A culpa pode gerar o caos, ou a falta do controle também, é um círculo vicioso. Mas Cristo, ele vai estar sempre de fora. Agora, quando a gente coloca Cristo primeiro, né? No centro, né? É Cristo que nos livra, já nos livrou de toda a culpa. A gente tem que entregar o controle para Ele, porque é Ele que pode pôr ordem no caos. Então, nesses momentos de caos que eu descrevi aqui, né? Sempre a ordem veio através de Jesus Cristo, quando o controle foi dado a Ele, né? Então, e o caos mais recente, né, que eu vivi foi agora na minha voternidade. Eu e a Lu, a gente tem essa palavra. A gente vai dar um spoiler aqui. Pode, Lu? A gente vai ter um grupo, assim, que nós temos um MOPS, que é esse que nós temos aqui agora. E isso que a gente está fazendo aqui é um modelo MOPS, tá? No MOPS a gente faz assim, a gente conversa. Nós vamos ter um grupo, como que é, Dani? É GOPS? Porque em inglês, né? A Luciane queria que fosse VOPS, mas vai ser GOPS. GOPS, porque é inglês, é um grupo de avós, tá? Então, as avós aí do grupo já estão convidadas, depois a gente fala mais disso. E o meu mais recente caos foi em meio à maternidade e voternidade. O caos de um diagnóstico, né? Que ninguém espera e que ninguém quer. No ano passado, o Dani, meu neto de 6 anos, em outubro do ano passado, foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E em uma semana, ele estava numa mesa de cirurgia para tirar esse tumor, né? Então, como foi viver esse caos, né? Na minha maternidade, vendo a maternidade da minha filha, eu só posso descrever que a gente só conseguiu atravessar isso e passar por isso porque nós tivemos o suporte da Igreja de Cristo. Eu sei que muitas que estão aqui agora, né, nessa conversa, oraram pelo Daniel, acompanharam a história do Daniel. Então, a gente só verdadeiramente pôde atravessar isso por causa disso, né? O Dani foi diagnosticado com tumor, não maligno, mas numa localização muito difícil, que poderia trazer muitas complicações. Em uma semana ele foi para a cirurgia e voltou dessa cirurgia intacto. Intacto era a palavra que os médicos usavam o tempo todo para descrever o Daniel. O Dani está intacto, o Dani está intacto, o Dani está intacto, né? Então, numa situação dessa, a gente tem controle nenhum, né? E eu lembro que quando a Tati conversou com o médico a primeira vez, no dia do diagnóstico, ela perguntou por quê? Qual é a causa desse tumor? O médico falou assim, mãe, calma, não foi nada que você fez. A culpa, ela está presente em todas as situações, né? É algo que a gente... E ninguém tem culpa disso. Um diagnóstico desse, ele vem porque nós vivemos num mundo que está debaixo do pecado, num mundo que, né, que foi entregue ao caos pelo pecado original. E nós vivemos num mundo assim. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas também fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós atravessamos isso, uma cirurgia, a recuperação da cirurgia, isso foi outubro, novembro, dezembro minha passagem estava marcada de volta para o Brasil, porque, graças a Deus, ele que conhece todas as coisas, eu estava no Canadá, Tati, minha filha, mora lá, quando isso aconteceu, eu pude estar com ela, eu pude viver isso perto dela. E o Dani voltou para casa bem, e isso foi em outubro, novembro, eu
no começo de dezembro, eu voltava com uma passagem para voltar para o Brasil. Eu falei, Tati, volta. Ela falou, mãe, claro, o que pode acontecer em uma semana? Aconteceu. O Dani reclamou de uma dorzinha, ele foi fazer uma ressonância e a ressonância mostrou 2 coágulos. E aí a viagem foi suspensa. Eu retornei para o Brasil, em 10 dias eu estava de volta no Canadá para passar o Natal com eles e ficar junto deles. Fiquei lá, meu retorno estava marcado para março. Em março, ele fez outra ressonância, e como o tumor não pôde ser retirado totalmente, eles estavam, né, avaliando. Houve um pequeno crescimento, e o Dani foi encaminhado para um tratamento de radioterapia, protonterapia. Esse tratamento não tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, ele foi encaminhado, nós fomos juntos. Esse menino passou por 30 sessões, e as crianças, normalmente, elas passam por essas sessões sedadas, anestesiadas, as crianças da idade dele. O Dani passou sem sedação, acordado, e a gente sabe que isso é fruto de quem estava ali atrás, ali orando, clamando por nós e pela vida dele, porque foi sobrenatural o que aconteceu. Ele passou por 30 sessões, nós voltamos para o Canadá, e esperando o resultado dessas sessões. Isso foi no final de maio, e em julho eles puderam vir ao Brasil, passaram as férias aqui conosco, e agora, questão de 3 semanas atrás, nós recebemos o resultado da última ressonância, resultado esperado, que é a diminuição do tumor, né? Então, graças a Deus, né? Eu muitas vezes, durante esse período, a Tati não sabe, mas eu ficava lá no meu quarto. Meu quarto era no meio, tinha o quarto da Tati, o quarto que nós ficávamos, e o quarto dos meninos. Eu ficava imaginando como a Tati estava lá. Como era a noite dela, né? O que ela estava sentindo, né? E o que eu podia fazer, né? Nada, né? Eu não podia fazer nada, mas eu podia entregar aquele que tem o controle e que pode todas as coisas. Então, a maternidade é isso, né? Ela é viver, né? O amor, né? O amor pelos nossos filhos. Tem um versículo para a gente terminar aqui, ele está lá em João 13:1, que fala de Jesus. Jesus fala assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a maternidade, apesar do caos, porque esse é o mundo que a gente vive, então nós estamos sujeitas a ele. Mas é isso, é amar, né? Amar até o fim, mas com a certeza maior de que a gente é amada, daquele que nos amou com amor imensurável, daquele que deu a própria vida por nós. Então, é viver isso, né, baseada nessa verdade, né, que não somos nós, né, e é Ele que nos capacita a viver a maternidade, seja nos momentos, né, de bonança ou de tempestade ou no caos. É esse que eu tinha para compartilhar com vocês, meninas. Tá com você, Mônica. Na verdade, é isso que a gente tinha para compartilhar. Opa, estou sem vídeo, né? Aqui. Era o que a gente tinha para compartilhar, meninas. O caos, ele existe, ele está instalado, mas a gente tem a receita para ele, né? Que é estar juntinho ali de Jesus. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Então, a nossa maternidade tem sido assim. Seja o cauzinho, seja o causão, é com Jesus que a gente tem enfrentado os desafios, é com Ele que a gente tem se alegrado, e a gente quer deixar isso como algo assim a ser compartilhado mesmo com vocês. A gente não sabe o caos que cada uma está passando, né? Se está passando, se já passou, se vai passar. Mas a gente sabe que Jesus está com a gente.